Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães. Oi, Sardenberg. Boa tarde para você e para Cássia, para os ouvintes, para quem nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera, ontem fizemos um balanço aí do julgamento até esta semana e hoje o tema é a anistia, o tema que está sendo tratado no Congresso Nacional, está sendo tratado pelo governo, pela oposição. Em que ponto estamos, Vera? Pois é, Sardenberg, impressionante como esse assunto, na verdade, tomou o lugar, né, das discussões sobre o próprio julgamento. Ele se sobrepôs ao julgamento de uma maneira bastante relevante e em Brasília só se falava desse assunto praticamente, ponto de irritar os ministros. E o governo entrou tardiamente em campo, né, percebendo que as articulações estavam bastante avançadas, sobretudo na Câmara, percebendo a entrada direta em campo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nessa negociação. Agora, o presidente Lula hoje veio a público para dizer que a anistia, criticar a anistia e dizer que o povo tem que ir para a rua para se contrapor a essa ideia que ele atribuiu ao que ele chamou de extrema-direita, né? Ele diz que existe o risco de aprovar se for votada no Congresso, então ele sabe que isso tem aderência principalmente na Câmara, fez ali um head, né? Diz que o Congresso tem ajudado o governo, que o governo aprovou tudo lá, mas chamou o povo, conclamou o povo aí às ruas para se opor à ideia de uma anistia ampla, geral e restrita que atinja, inclusive, o Bolsonaro. A gente sabe que nesse fim de semana, né, no dia 7, vai ter uma espécie de medição de forças nas ruas, com a possibilidade grande de que a direita vença, porque é mais mobilizada e tem feito manifestações com mais frequência, contando com a ajuda, inclusive, do Silas Malafaia, de outros movimentos ligados a igrejas evangélicas e a outras denominações além do Malafaia. Então, acho que o governo começa atrasado nessa história. Antes tinha muito uma ideia de que o Lula tinha que ficar dissociado desse assunto do julgamento do Bolsonaro, os ministros também ficar distantes, mas o Supremo cobrou que o governo fosse mais presente, porque ele estava se sentindo muito isolado ali e tendo de matar todas no peito. E com isso, o Lula começou nos últimos 2 dias a falar mais a respeito do assunto. E em relação a essa questão da anistia, né, dos projetos da anistia, Vera, é impressionante também como movimentações que começaram muito discretas, agora estão ocorrendo aí à luz do dia, né? À luz do dia, desde que foram flagradas, né, Cássia? Porque ontem à noite teve uma reunião bem tarde da noite e uma repórter do Canal Meio flagrou a reunião entre o presidente da Câmara, Hugo Mota, o governador Tarcísio, e em plena quarta-feira estava indo em Brasília para tratar desse assunto, e o presidente do partido de ambos, que é o Marcos Pereira, presidente do Republicanos. Aí hoje, tanto o Hugo Mota quanto o Tarcísio se manifestaram a respeito, né? O presidente da Câmara disse que não tem uma definição quanto a se vai ser votada ou não uma anistia, mas admitiu que o governador Tarcísio tem interesse nesse assunto e que as negociações estão em andamento. E o próprio Tarcísio também falou do assunto, defendeu essa ideia num jantar que teve ali com o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, com o pastor Silas Malafaia, e disse que sim, que a anistia é algo defensável. Então, a gente tem essa atuação direta. O Tarcísio talvez tomando um protagonismo que seja bastante perigoso para ele como governador, se expor a esse ponto, e aí se as coisas não derem certo, ele vai ficar pendurado nessa conta. Mas acho que ele entendeu que no momento em que o Eduardo Bolsonaro estava investindo bastante contra ele, era necessário dar essa prova de lealdade ao Jair Bolsonaro. Então ele está bem presente nessa negociação.
Ou seja, muitas coisas em andamento em Brasília, continuamos acompanhando, Vera. É isso. Muito obrigado, Vera. Até amanhã aqui no CBN Brasil, até logo mais no Ponto Final. Até logo mais, uma boa estada para você aí em Goiânia. Até mais tarde, Vera. Ela Ela tá muito prestando obrigado. atenção, ela sabe que você tá aí, tá Ó, te tá vendo nesse escrito cenário aí na bonito. canopla, poxa, É. tô vendo. Está escrito aqui, ó, Aqui, ó. CBN É. Goiânia. Ó. maravilha. Sim, um abraço para os nossos ouvintes de Goiânia. Tchau. Até mais. Tchau, tchau, Vera, até mais.